Se você já trabalha com Machine Learning, Data Science, você pode utilizar do Orange Canvas para fazer os seus testes e não necessariamente com linhas de código. Olá, programador! Você está prestes a começar uma aula minha aqui no YouTube, mas para você que é aluno mais dedicado, um aluno que quer fugir da média, eu te convido a entrar no meu grupo do Telegram. É que muitas vezes aqui no YouTube eu fico limitado na hora de passar o conteúdo. Então lá no Telegram é onde eu aprofundo esse conhecimento, ou seja, eu mando áudios, artigos, livros, tudo para aprimorar o seu conhecimento, tanto do vídeo quanto de diversos outros conhecimentos na linguagem Python, em programação, em inteligência artificial e diversas outras áreas. Fala pessoal, Caio aqui e eu estou aqui hoje para demonstrar para vocês uma nova ferramenta para Data Science e Machine Learning. E eu quero quebrar um paradigma que muitas pessoas têm em relação a Data Science e Machine Learning. Muitas pessoas pensam que alguém que está trabalhando com Data Science e Machine Learning necessariamente está relacionado sempre com linhas de código. E não necessariamente. A programação, a linguagem de programação, as bibliotecas, os frameworks, as linhas de código em si, não é necessariamente Data Science e Machine Learning. Machine Learning e Data Science não precisa de linhas de código. É nada mais nada menos que as linhas de código uma ferramenta para resolver o problema de Data Science ou de Machine Learning. Quando uma pessoa está trabalhando com Data Science e Machine Learning, ela visa resolver um problema ou obter uma resposta dado um conjunto de dados. E muitas vezes a forma mais eficiente, a melhor forma possível para que obtenhamos o resultado esperado daquele conjunto de dados é sim com linhas de código, porque nós precisamos de um método, de técnicas e de processos para pegar a base de dados crua, ou seja, a nossa base de dados, e fazer algumas transformações nela para chegarmos no resultado esperado, para resolvermos aquele problema, para descobrir alguma característica, para classificar, ou agrupar, ou regredir algo daquela base de dados. E muitas vezes, sim, nós precisamos de código para isso, mas nem sempre, como eu vou mostrar aqui para vocês o Orange Canvas. É como eu falar para vocês que o estatístico é o Excel. E na verdade não, o estatístico não é saber mexer com o Excel em si. Sim, o Excel é uma ferramenta para que estatísticos usam para resolver os seus problemas, assim como a programação, ou seja, a linguagem de código é a ferramenta que o pessoal que trabalha com Data Science e Machine Learning usa para resolver os seus problemas. Até porque meios computacionais é o melhor meio possível para resolver problemas de Data Science e Machine Learning. Nós poderíamos fazer isso humanamente, ou seja, no papel? Teoricamente sim, você vai lá, escreve todos os seus dados no papel, aí você fala, não, eu quero só os dados, os dados que é maior do que 90. Aí você vai lá, o humano olha, verifica e vai apagando os dados que é menor do que 90. Não, eu quero apagar essa tabela. Você apaga. Não, agora eu quero aplicar um KNN. Você pode fazer os cálculos na mão. Só que, teoricamente, é quase humanamente impossível fazer isso se sua base de dados for muito grande. Se sua base de dados tiver mais de 100 cálculos ali, como que você vai calcular o KNN na mão? Quase que impossível. Você levaria semanas, quiçá meses, para resolver um problema do tipo. Então, por isso que nós utilizamos meios computacionais. Até porque, além de ser muito mais rápido e de conseguir executar esses cálculos em segundos, milésimos de segundos, a chance para erro é muito menor. Porque se você fala que você quer apenas os dados menores que 90, o computador sempre vai te retornar os dados menores que 90. Agora você, como ser humano, você pode deixar passar algo. Por isso que os meios computacionais são os melhores possíveis. Mas também, além de linhas de código, existem algumas outras ferramentas, como o Orange Canvas, que eu vou mostrar aqui para vocês. Basicamente, eu não sou especialista em Orange Canvas, não é uma ferramenta que eu uso no meu dia a dia, eu apenas conheço essa ferramenta e quero mostrar aqui, demonstrar para vocês um pouco do que eu sei. Não, Caio, você é especialista sobre essa ferramenta? Não, não sou, não posso fazer um curso completo sobre ela para vocês. Mas eu sei um pouco e vou passar aqui um pouco do que eu sei hoje. Vou dar uma introdução sobre essa ferramenta, porque caso vocês gostem dessa ferramenta, vocês passem a pesquisar por si mesmo e adquirir mais conhecimento sobre ela. Então, basicamente, deixa eu começar aqui.
vocês provavelmente vão dar de cara. Quando vocês abrirem o Orange Canvas, Caio, como que eu baixo, como que eu faço isso, o que eu preciso? Vou deixar tudo na descrição aqui. Então, vou deixar o site do Orange Canvas para vocês baixarem. Vou deixar tudo aqui documentado para vocês conseguirem instalar essa ferramenta. Depois da ferramenta instalada, vocês provavelmente vão cair nessa tela aqui. Vocês vão ter uma tela em branco e este campo à esquerda, onde vocês podem selecionar Data, Visualize, Model, Evaluate e por aí vai. Então, basicamente, a primeira coisa que nós vamos fazer é trabalhar com o Data, ou Data, vamos chamar em português mesmo, para ficar mais fácil. Eu vou pegar o File, ou seja, eu tenho que abrir um arquivo, ou seja, eu preciso abrir um conjunto de dados. E eu posso vir aqui, eu poderia escolher o meu próprio conjunto de dados, ou também utilizar para testes conjunto de dados que o Orange Canvas já traz para a gente. Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir no seu computador, lá da pasta Orange Datasets, ele vai mostrar os datasets que já existem, que ele já trouxe para a gente utilizar para testes. São datasets muito famosos, por exemplo, o Zoo, o Iris, Titanic. Aqui no nosso caso, vamos abrir o Zoo. Eu vou dar um... Aqui provavelmente vocês não teriam nenhum dataset, porque vocês começaram zerado, mas aqui no meu caso eu já abri esse dataset antes, então por isso que eu não consigo dar o apply. Mas aqui, assim que vocês selecionarem o seu dataset, dá um apply e pronto. Fechou, está tranquilo. Agora nós temos diversas outras funcionalidades, nós podemos transformar, manipular e aplicar processo a esse conjunto de dados que nós abrimos. Por exemplo, eu quero algumas informações sobre o meu dataset. Então eu posso clicar em Data Info, ajustar ele aqui em algum local. Agora eu preciso ligar ele, o Data Info, a um dataset, que é o meu file. Ou seja, eu tenho que pegar o file e arrasto até o Data Info. Não acontece nada, mas teoricamente você tem que clicar com o botão esquerdo 2 vezes e ele abre aqui pra gente. Ele passa a quantidade de linhas, a quantidade de colunas, quantas categorias que tem, ou seja, nós temos 16 animais para classificar aqui e por aí vai. Temos diversas informações. Caio, eu quero visualizar esse nosso data table. Eu clico aqui, arrasto até aqui. Se eu clicar, eu posso visualizar aqui. Ou seja, eu tenho o nome, eu tenho a categoria, ou seja, é um mamífero, é um peixe, é um pássaro e por aí vai. Aí aqui tem algumas características, se ele bebe leite, se ele é aquático, se ele é um predador, se ele tem ossos, se ele tem veneno, se ele é venenoso, se ele é um animal doméstico. E aqui eu tenho o tipo, ou seja, esse animal que tem 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, tananã, ele é um mamífero. Esse daqui, que é 0, 0, 1, passar para o lado, 0, 0, 1, ou seja, aqui ele é um animal aquático, ele é um predador, ele é um peixe. Ok, pessoal? Então aqui a gente consegue visualizar o nosso dataset. Caio, como que eu faço para, por exemplo, selecionar apenas algumas colunas? Então eu clico aqui, seleciono daqui. Aqui eu posso selecionar umas colunas. Ou seja, eu quero tirar a coluna, deixa eu ver aqui, Milk. Ou seja, eu passo para lá. Agora, se eu abrir, vamos vir aqui, o nosso Data Table do Select Columns, a gente pode ver que a gente não tem mais o atributo Milk, ó. Aqui em cima vocês podem visualizar, ou seja, não tem o Milk mais. Se eu tiro esse Select Column, se eu abro aqui e vou jogar o Milk para lá, agora sim, quando eu abrir o Data Table, a gente pode visualizar que aqui em cima vai estar o Milk. Deixa eu achar aqui o Milk. Mais uma vez, vamos tirar o Milk, tirar o leite, eu fecho, eu abro novamente, eu vou lá no último. E aqui a gente não tem mais o Milk, ok, pessoal? Então eu posso selecionar. Posso tanto selecionar colunas quanto linhas. Ou seja, se eu quiser selecionar alguma linha, eu poderia utilizar este elemento aqui. Mas no meu caso, eu vou simplesmente excluir. Agora, vamos aplicar um algoritmo, então. Aqui se eu entro em Model, aqui nós temos diversos algoritmos de Machine Learning. Como eu já expliquei para vocês, como a gente tem vídeos aqui no canal. Por exemplo, o KNN, a árvore de decisão, SVM, regressão linear, Naive Bayes, regressão logística, redes neurais e por aí vai.
Vamos utilizar aqui um algoritmo de classificação, ou seja, porque neste caso aqui eu não quero prever alguma coisa. Por exemplo, eu não quero prever o preço de uma casa, eu não quero prever um determinado dado, ou seja, eu quero classificar os elementos. Por exemplo, eu quero saber, aqui eu já tenho minha base de dados, agora eu quero saber, por exemplo, e o animal que ele tem 1110000, ele vai ser o quê? Essa é a minha pergunta. Ele vai ser um mamífero, ele vai ser um pássaro, ele vai ser um peixe, ele vai ser o quê? Um invertebrado e por aí vai. Então, para responder essa pergunta, eu preciso escolher algoritmos de machine learning que vão atender ao nosso problema. Por exemplo, se eu escolher uma regressão linear, ele vai resolver o meu problema? Não, eu preciso de um algoritmo de classificação. Quais eu poderia utilizar? Poderia utilizar o KNN, o SVM, a regressão logística, uma árvore de decisão. No meu caso aqui, vamos escolher um SVM. Então, eu vou linkar o SVM. Primeiro aqui, vamos vir em Data. Vamos abrir aqui. Deixa eu só achar Data Sample. O que ele vai fazer? Lembra? Que agora é uma técnica de Data Science. Lembra que eu falei para vocês que Data Science não é necessariamente linhas de código? Aqui a mesma técnica que nós utilizamos e quando a gente está trabalhando com linha de código, a gente vai utilizar aqui, que é normalmente quando nós temos o conjunto de dados, nós vamos usar um pouco de dado para treinar e nós guardamos um pouco desses dados para visualizar se nosso algoritmo está indo bem ou não. Isso é uma técnica, ou seja, nós dividimos a nossa base de dados, é uma técnica de Data Science. Nós vamos utilizar aqui também. Então aqui eu selecionei que 70% do nosso Data Science vai ser utilizado para treinamento. Perfeito, pessoal? Aqui eu linko daqui aqui e linko o SVM. Agora, o que nós precisamos fazer? Eu vou visualizar a nossa porcentagem de acerto, como que está indo. E para isso eu vou escolher deixa eu achar, que fica Test and Score, ou seja, eu tenho que linkar o SVM e tenho que ligar o file. Vamos colocar ele na onde que ele ficaria legal. Agora eu posso criar também, pegar aqui uma matriz, abrir uma matriz de confusão. Eu não fiz nada com matriz de confusão ainda, mas quando eu dou 2 cliques aqui em Test and Score, a gente consegue ver a acurácia, a precisão e diversos outros parâmetros que nós já conhecemos da linha de código. Então ele traz aqui para a gente também. Porque querendo ou não, o que está por trás do Orange Canva é linhas de código. Então agora eu poderia, para facilitar a visualização, abrir uma matriz de confusão. Quando eu linko aqui o teste do score com a matriz de confusão, o que ele traz para a gente? Ele traz, vamos maximizar aqui, que ele classificou 2 anfíbios, tinha 4 anfíbios no total, ok? Aqui é a somatória. 2 dele ele acertou, ele classificou como anfíbio, mas 2 dele ele errou, ele classificou como um réptil. Aqui no lugar do pássaro, ele tinha 20 no total e ele classificou os 20 pássaros como pássaros, então 100% de acerto neste caso aqui. Neste caso aqui, do peixe, ele acertou 100% também. Aqui neste caso aqui do réptil, que ele tinha 5, mas um dele ele classificou como peixe e 4 ele classificou como réptil, ou seja, de 5 ele acertou 4 e errou 1. Aqui, dos invertebrados, ele classificou 4 como inseto e 6 como invertebrado. Então aqui ele acertou 6 e errou 4. Mas na maioria dos casos, como aqui, aqui e aqui, ele não teve erro nenhum. Ele teve 100% de acerto. Aqui ele teve um pequeno errinho. Aqui ele teve 100% de acerto também. Aqui ele acertou 50-50. E por aí vai. Esse daqui foi um dos nossos algoritmos. Por exemplo, aqui eu utilizei o kernel do SVM. Para quem já é meu aluno, para quem já me conhece há mais tempo, provavelmente vai saber sobre como que funciona o SVM e que o SVM trabalha em cima de kernels. Existem diversos kernels diferentes para SVM. Aqui eu posso selecionar esses kernels, por exemplo, o kernel linear, polinomial, RBF e o sigmoide. Se eu estou utilizando o kernel sigmoide, aqui nós temos uma precisão e uma acurácia de 0.997. Vamos trocar esse kernel, por exemplo, para linear. Aqui vocês podem ver que ele recarregou e agora nós temos uma acurácia de 0.998. Vamos trocar aqui também, polinomial. Vamos ver qual foi, 0.995. E aí a gente pode ver qual kernel, simplesmente clicando, qual que é o kernel que teve o melhor desempenho. E a gente pode ajustar qual foi de uma forma muito simples. A gente poderia trocar aqui também, ó. Deixa eu dar um delete aqui. Vamos pegar um outro model. Vamos pegar o KNN.
deixa eu coisar aqui, pegar o KNN aqui, aí nós linkamos o datasample nele, e do KNN a gente linka no test and score. Aqui a gente já pode ver que o KNN teve uma acurácia de 0,998 também, ou seja, 99,8%, uma precisão de 0,95%. Para quem já é meu aluno também, para quem já me conhece há mais tempo, vai saber como que o KNN funciona, ou seja, ele trabalha com distâncias. Aqui eu posso escolher qual distância eu quero, ou seja, tem a distância euclidiana, a distância Manhattan, e aqui ele nos disponibiliza 4 tipos de cálculos para distância. Eu posso escolher qualquer um deles para ver qual tem o melhor desempenho. Ele também trabalha, eu já falei para vocês, que ele busca os K vizinhos mais próximos, ou seja, neste caso ele está buscando os 5 K vizinhos mais próximos. Poderia pedir para ele buscar pelos 10K vizinhos mais próximos. Ele já executa o algoritmo, atualiza o test and score, e aqui a gente já tem uma acurácia de 0,995. Ok, pessoal? Então, basicamente, se você entende das técnicas, você sabe o que os algoritmos fazem, você não necessariamente precisa de linha de código. Se você já trabalha com Machine Learning, Data Science, você pode utilizar do Orange Canvas para fazer os seus testes e não necessariamente com linhas de código, porque aqui, como vocês viram, é muito rápido, muito fácil. É só pegar um botãozinho ali, arrastar, soltar, ligar um no outro. Mas o que é importante é você conhecer os processos e as técnicas que você precisa fazer com a base de dados para chegar no seu resultado. Por exemplo, aqui eu tive que fazer alguns processos, que foi escolher minha base de dados, dividir minha base em 70%, escolher um algoritmo correto, ou seja, eu tenho que ter o conhecimento de qual algoritmo, que é o algoritmo que vai resolver o meu problema. Qual que é o meu problema? Classificar qual é o animal. Então, por exemplo, se eu tento usar uma regressão linear, ele não vai funcionar. Agora, se eu tento utilizar o KNN, o SVM, uma árvore de decisão, aí ele funciona. Aí eu tenho que saber também o que é uma matriz de confusão, que nós também fazemos isso utilizando linhas de comando, ou seja, Python. Ok, pessoal? Então é isso, é essa ferramenta que eu quis trazer para vocês hoje. Um abraço para todo mundo e até a próxima.